Pessoal, quero começar aqui pedindo desculpas, vocês perceberam que eu estou falando num tom um pouco mais baixo? A voz está prejudicada, estou tentando poupar aqui para conseguir chegar bem até o fim de semana. Aliás, lembrando que semana que vem, semana de carnaval, a Faixa Livre vai fazer uma pausa nos trabalhos, pessoal, brincar, curtir a folia, e voltaremos na outra semana. Mas até sexta-feira, o programa normal, eu estou tentando me poupar aqui para conseguir apresentar o programa bem até a próxima sexta-feira. Mas eu já tenho para conversar com a gente, do outro lado da tela, uma presença sempre ilustre aqui no nosso Faixa Livre. Saúdo o professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UIELA, na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Ourix. Professor Nildo Ourix, bom dia. O áudio, Nildo, o áudio fechado. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, muito bom dia, um prazer estar aqui de novo com vocês, especialmente contigo, Anderson. Você que está aí no ritmo de uma antiga canção do Chico Buarque. O Chico, vou te ler aqui, ó. O Chico gravou um samba quando o carnaval chegar. Ele diz: quem me vê aqui silenciado, caído, sem voz, estou me guardando para quando o carnaval chegar. Rapaz, eu não estou nem me guardando para o carnaval, rapaz. Estou me guardando para tentar seguir bem aqui com voz até a próxima sexta-feira. Vamos ver se eu consigo aqui. Mas eu agradeço muito a tua presença aqui, viu, Nildo? Aliás, você vem aqui para o Rio no carnaval, Nildo? Eu sou um simples mortal, não posso desfrutar desse privilégio dos cariocas e dos fluminenses. Lamentavelmente não, mas fico aqui com meu coração apertado. Carnaval do Rio de Janeiro, uma grande alegria aqui o nosso carnaval. Nildo, obrigado pela tua presença aqui sempre. Sempre bom ter você aqui no Faixa Livre para dialogar sobre os temas relevantes da política nacional e internacional. E, como de costume aqui, eu queria começar falando do cenário local, viu, Nildo? Porque a gente se aproxima cada vez mais das eleições, as articulações vão acontecendo, o presidente Lula tentando aí reeditar essa amplíssima aliança, como eu sempre digo aqui. Teve, inclusive, uma reunião na última semana lá, na verdade, um churrasco, né, com lideranças do Congresso Nacional. Daqui a pouquinho eu vou citar isso, mas ele tentando se aproximar da turma do Centrão, enfim. Esteve no evento do Partido dos Trabalhadores esse fim de semana, fazendo um discurso para a militância que é muito deslocado da realidade da atuação do Lula, enfim, como a gente já conhece bem. Mas eu nesse primeiro momento a gente não vai analisar esse discurso do Lula, essas articulações, não. Eu queria primeiro, Nildo, uma análise tua a respeito do que a gente tem no Brasil hoje, porque parece que está tudo em compasso de espera, aguardando as eleições no fim do ano. Ainda que o Congresso Nacional, o presidente Arthur Lira, veja só, o presidente da Câmara, Hugo Mota, colocou em discussão já lá na Câmara o tema do fim da escala 6x1. Esse que é um tema importante para o próprio Lula, mas também para a turma lá do Congresso Nacional que quer se habilitar para essas eleições de outubro. Como é que você avalia esse início de ano, Nildo? Pouco mais de um mês desse ano de 2026, o que é que a gente pode dizer a respeito do que teremos ao longo dessa temporada aí, no que diz respeito à política no país? Anderson, nada de novo sob o céu. Há, efetivamente, um ano eleitoral em que a esquerda não tem uma candidatura própria. Concorrem duas vertentes do liberalismo. O liberalismo de direita, até agora que tudo indica Flávio Bolsonaro, e uma vertente do liberalismo de esquerda, representada por Lula e Alckmin, ou talvez coisa pior ainda, não é? Então, esse é o cenário. E, nessas circunstâncias, eu já vejo aí os acadêmicos, todos eles dizendo que essa vai ser, mais uma vez, uma eleição histórica, decisiva para o futuro da humanidade. E a gente sabe que não é assim. Não é? É mais uma eleição ordinária, em que não tem as grandes questões do povo, da nação, das relações internacionais, da diplomacia, não estão em questão. A classe dominante está absolutamente
bem situada nesse contexto. Veja que eu introduzi aqui um critério de classe social. As classes dominantes, a coesão burguesa, hegemonizada pela fração financeira, com superlucros da fração agrária e mineira, obtido pela renda da terra e da renda mineira, pela abertura comercial que tende a se intensificar com o novo tratado com a China, mas já foi contemplada com o tratado Mercosul-Europa. Os comerciantes estão felicíssimos. A fração industrial, cada vez mais decadente, sem peso nenhum na conjuntura brasileira, com o terreno da produção completamente internacionalizado e controlado pelas multinacionais. E a fração bancária, dono da orquestra, com o manejo da dívida pública, a taxa de juros e o Banco Central na sua mão. Nesse contexto, as classes dominantes estão completamente satisfeitas com o quadro. Se houver necessidade, podem lançar mão de uma via autocrática da crise da República Burguesa representada por Bolsonaro. Se as coisas se mantiverem nesse diapasão, mantém a candidatura de Lula e apoia Lula, e na ilusão de uma administração democrática e keynesiana da ordem burguesa. Nos dois casos, essa polarização é funcional para a classe dominante, porque ela chantageia Lula com Flávio Bolsonaro e chantageia Flávio Bolsonaro com a ameaça de Lula. Nenhuma é ameaça ao sistema, é uma ameaça aos trabalhadores. Então, nós não temos uma candidatura de esquerda. Como não existe um fascismo em curso no Brasil, mas uma ofensiva da direita e da classe dominante completamente exitosa até agora, a classe dominante está completamente bem situada. Os trabalhadores, ao contrário, estão submetidos à chantagem e o delírio. Toda eleição, Anderson, e ouvintes do Faixa, toda eleição, no ano da eleição, Lula e o Partido dos Trabalhadores dão um passo retórico à esquerda e um passo efetivo à direita. Você está mencionando aqui para os ouvintes esse namoro do Lula com alguém do PMDB, Centrão, e talvez até lançar Alckmin para o governo do estado de São Paulo e colocar um novo vice, que será sempre mais à direita. O governo do Lula dá sempre passos mais à direita toda santa eleição, todo santo ano, todo santo mês, todo santo dia, mais à direita para tentar roubar a base eleitoral de Bolsonaro. E, retoricamente, anuncia medidas à esquerda. Então, um ministro tão neófito e cínico como Boulos já anunciou agora que o Lula vai mandar uma medida, não sabe qual vai ser o mecanismo, que seria para contemplar a escala 6x1, a crítica à escala 6x1. E o partido, já anotei aqui, já antes, aqui há mais tempo, claramente, o que eu dizia? Olha, o PT está entrando em Jornal Nacional com uma propaganda sobre a escala 6x1. E os lulistas, órfãos, já ficam absolutamente felizes com essa medida. E outras migalhas que estarão discutindo aí, sem entender que um projeto de lei, uma proposta de emenda constitucional em regime de urgência, seja lá o que for, terá que ser mediada pela intenção do governo, em acordo com o covil de ladrões. Então, o que vai sair daí não vai ser o fim de uma jornada 6x1, à la Alemanha, aquela que foi aplicada na Alemanha, em que um sindicato com quase 4 milhões de filiados emparedou o governo, com apoio do governo e da Volkswagen e das grandes multinacionais. Então, é um terreno absolutamente incerto. Mas o Lula, petismo, cuja demonstração de delírio maior foi a do Edinho, esse burocrata que preside o partido, ele está anunciando aí já escala 6x1 e vem outras promessas. Então, promessas eleitoreiras, tal como o Lula fez com o fim do teto de gastos, Petrobras, Eletrobras, reforma trabalhista, etc., na campanha, e movimento à direita. Em relação a esse tema, Nil, do fim da escala 6x1, já há discussão lá na Câmara dos Deputados. O Hugo Mota pediu para a Comissão de Constituição e Justiça começar a tramitar, dialogar a respeito
desse tema. Eles vão lá pensar duas propostas que estão lá na Câmara, uma delas da deputada Érica Hilton, que ganhou muito espaço ao longo dos últimos tempos, e a CCJ vai começar a analisar esse tema. O próprio Hugo Mota andou dizendo ali que essa é uma pauta do interesse da classe trabalhadora, mas que vai analisar o tema com responsabilidade, ouvindo todas as partes. Ô, Nildo, que partes precisam ser ouvidas numa discussão como essa, Nildo? A burguesia, o setor comercial, o setor industrial e o setor bancário. Isso é ouvir a sociedade para aquele covil de ladrões. Aquele covil de ladrões que o Lula tanto ama, que o Lula tanto quer, e que tanto apoia o governo. Petista, alô lulista. O que o Lula diz? Todas as propostas essenciais do meu governo encontraram apoio completo e vitórias avassaladoras no covil de ladrões. O petista é surdo, porque ele tem uma situação religiosa com o Lula. Não é um sujeito já capaz de pensar. Quer dizer, eu acho que isso não afeta só o lulista devoto. Nunca esqueçam a declaração de Marilena Chaui. Quando Lula fala, tudo se ilumina. Olha o grau, o nível da filosofia uspiana. É uma coisa... Quando uma professora universitária diz isso, eu observo o que não vai dizer uma pessoa comum que não está dedicada às letras, que está afogada no seu cotidiano de trabalho, angustiado pelas contas que tem que pagar, completamente inseguro diante da educação e da saúde, absolutamente subfinanciada e precarizada, com o tema de seus filhos saírem e não saber se vão voltar, com a insegurança da aposentadoria, com os baixos salários, com a ameaça do desemprego, com tudo que a gente sabe que a classe trabalhadora vive. Então, Hugo Mota, o que está dizendo é ouvir toda a sociedade, em bom português, quer dizer, vamos ouvir o que a classe trabalhadora, o que a classe dominante quer. Porque o que a classe trabalhadora quer, aquela canalha, toda aquela canalha que está no Congresso, sabe o que a classe trabalhadora quer. E está lá precisamente para negar qualquer possibilidade. É isso. Nildo, eu vou dar sequência aqui, trazendo algo que você, de alguma forma, já citou ao longo da tua primeira resposta, porque o Lula, eu também citei aqui há pouco, fez um churrasco na semana passada com lideranças do Congresso para articular politicamente, tentar se aproximar do Hugo Mota, depois de uma série de entreveros que eles tiveram ao longo dos últimos tempos, Lula já visando as eleições de outubro. E, aliás, ele quer, para além de reconstruir a grande aliança, fala-se até que o Lula quer um vice do MDB, jogando lá o Geraldo Alckmin para a disputa do governo de São Paulo. Nildo, MDB na vice do Lula. Será que o Partido dos Trabalhadores não aprendeu a lição do passado com o Michel Temer? Como é que você vê essa possibilidade de o Lula ter um vice do MDB? Não é que não aprendeu a lição do passado. Está reproduzindo a concepção que é amplamente dominante no partido e, sobretudo, na cabeça de Lula. Isso aqui demanda uma explicaçãozinha um pouquinho mais aprofundada. Nós temos dois fenômenos nesse aspecto. Não é que o petista órfão, aquele que imagina um Lula, que é só imaginário, e que se defronta com a vulgaridade de Lula na presidência da República e seus discursos, ele tem que ficar cativo da sua própria ilusão. O Lula, a gente já sabe o que é. Quando eu falo aqui para o petista e para o lulista, é para que ele acorde, porque o Lula está fazendo segundo a sua consciência e a sua prática desde sempre. Então, colocar alguém no MDB mais direitoso que Michel Temer, que foi considerada pelo petista de então, quero recordar aqui, mais uma dessas sacadas geniais de Lula. E Lula não tem nenhum problema em andar com o demônio de vice. Nenhum. A despeito da sorte do país e do futuro da classe trabalhadora, o Lula faz parte da podridão da República Burguesa. Ele é um homem completamente do sistema. Muito bem. Então, eles estão agora reproduzindo o mesmo caminho de então, uma grande aliança. O Lula disse no discurso do 46º aniversário do PT, ele disse que quem poderia imaginar que eu estivesse com Alckmin?
O que ele está dizendo? Quem poderia imaginar que eu estarei no futuro com qualquer um do MDB, terá que ser um cacique do MDB, ou mais um corrupto do MDB? Não tem nenhum problema. Quando ele falou para o público petista, olhem, lembram o que o Alckmin disse de mim, o que eu disse dele? Nós éramos adversários acérrimos, mas estamos juntos. O que ele está? Ele não está falando do Alckmin do passado, ele está falando do futuro que se avizinha, já ensaiando que no vice tem que ser alguém mais à direita ainda. Mais à direita que o Alckmin, que já é um sujeito, segundo a imprensa, do Opus Dei, do que tem de pior dentro da Igreja Católica, reacionário, absurdamente reacionário, vinculado à classe dominante, a um conservadorismo atroz que os paulistas engolem, na maioria, como se fosse um reino da estabilidade, da modernidade capitalista na periferia. Essa é a questão. A segunda é que o PT constitui um gigantesco fracasso histórico. Em que sentido, Anderson e meus queridos amigos do Faixa Livre? É que a ideologia de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda é produto de uma concepção, um produto muito degradado, diga-se de passagem, de uma concepção que supõe que é possível dar cidadania para milhões de brasileiros nos marcos de um capitalismo dependente, subdesenvolvido, na sua fase rentística. Antes não foi possível, durante a exuberância de gás e o segundo PND, o período mais exuberante do desenvolvimento capitalista brasileiro, e agora menos ainda. É nesse sentido que o PT constitui-se um fracasso histórico, porque sua ideologia de dar cidadania, direitos humanos, civis, diversidade, respeito ao cidadão e etc., é impraticável no contexto de uma república burguesa apodrecida nas suas entranhas, no judiciário, no legislativo e na prática do presidente da República, e incapaz de garantir, mitigar esse sofrimento humano que é gigantesco no meio da classe trabalhadora. Esse fracasso histórico produziu um partido, que é o PT, que não tem vontade própria. Então, o PT ele está submetido a uma razão de Estado e ao controle absoluto do Lula. Olha, com o PT vai ser uma catástrofe a hora que o Lula se retirar, ou como todos nós, morrer. Virá uma máquina própria de oportunistas, carreiristas, que não vai ter nenhuma função, vai ser um estorvo na sociedade brasileira. Então, Anderson, esse é o ponto. Eu acho que o teu áudio está aberto, estou vendo você teclar aí, meu caro. Então, o que funciona aqui? Funciona isso. Não é que não aprendeu. Ele continua fazendo a mesma lição que sempre fez. Com a eficácia para o PT, para aquele bando de parlamentares sem identidade, sem perspectiva, cativos de uma concepção parlamentar e política, carreiristas, negociantes de todo tipo, que já partido, como mostrou a própria última eleição dentro do partido, que levou à presidência um burocrata sem preparo intelectual, sem lastro político, serviu a Lula, um lambe-botas de Lula, né? Vamos dizer claro aqui na linguagem que a conjuntura exige. É um lambe-botas, um sujeito que, tal como Gleice também está aí na Casa Civil, porta do presidente, ali, articulando coisas, etc., mas ela nunca teve com o partido não pode ter um movimento próprio, como mostrou o discurso de Lula e de Edinho no 46º aniversário do partido. Então, não há surpresa, há uma enfadonha repetição. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito do que trouxeram aí as lideranças do PT nesse 46º aniversário, nesse evento que aconteceu no fim de semana. Aliás, o aniversário do PT é hoje, viu, Nildo? Hoje o PT completa 46 anos de existência, no 10 de fevereiro, fundação lá em 1980, enfim. Nildo, antes da gente falar mais profundamente sobre o PT, eu queria uma análise tua a respeito do seguinte: você vê a esquerda institucional hoje disposta a construir alianças com a classe trabalhadora? Porque essa é sempre a questão que vem aqui às nossas discussões de Faixa Livre, a necessidade dessa esquerda institucional dialogar diretamente com os interesses da classe trabalhadora. Você vê hoje esses políticos que estão em cargos no executivo, no legislativo, interessados em construir alianças para além dessas de gabinete, mas alianças com a classe trabalhadora? Olha, isso leva a uma reflexão mais profunda. Num país central, mas também
com mais razão num país periférico, subdesenvolvido, dependente, na sua fase rentística, se estabelece uma dialética muito profunda que tem sido desrespeitada entre nós, naqueles que pensamos criticamente, pensamos um futuro para o Brasil, para a classe trabalhadora distinta, que é a luta nos marcos da ordem burguesa contra a ordem burguesa. Essa dialética implica que as frações parlamentares não deviam estar preocupadas com a sua autorreprodução parlamentar, mas com o futuro da nação. Então, isso que você chama de dialogar com a classe trabalhadora é impossível, porque o obstáculo concreto que existe entre um parlamentar que se supõe de esquerda para atender às demandas de amplas maiorias, hoje cativadas por amplo setor da direita, que se diz antissistêmica e que se diz contra o sistema e, em consequência, atua contra o sistema de maneira muito objetiva, é uma pedra no meio do caminho. Todos esses que dizem estar a favor da classe trabalhadora, todas as frações parlamentares, pode pegar aí os chamados combativos do PSOL, Glauber, Sâmia, Fernanda, pode pegar um outro combativo do PT, pode pegar um outro parlamentar mais ou menos antenado do PDT, mais ou menos comprometido com a classe trabalhadora, todos eles defendem o Lula, e todos eles vão afinadíssimo com o Lula nessa eleição. E Lula é a representação daquilo que existe de cínico e podre na política brasileira. Não importa que, no outro lado, existe mais cinismo, mais podridão e mais avanço da direita. As vitórias sucessivas de Lula numa eleição parlamentar não reconstituem, por um lado, essa sentença de um fracasso histórico do PT, e, de outro lado, não cria uma coesão social, uma força política autônoma e independente, antifascista ou antidireita. Não cria. É só um movimento eleitoral. Então, aqueles que querem dialogar com as maiorias teriam que fazer uma crítica radical contra o lulismo, contra a impostura no governo, mas se recusam e fogem disso como o diabo da cruz. Por quê? Porque sabem que estão disputando. No caso do PSOL e do PT, está ocorrendo uma coisa muito interessante, porque o PT agora vai ocupar, vai para cima das bases eleitorais do PSOL. E o PSOL não pode se descolar do Lula, senão ele perde totalmente essa base. Então vão ficar os dois blocos cada vez mais lulistas. Pensa o caso de São Paulo. Tudo indica que Luiz Erundina não vai disputar. Ela tem uma base de uma chamada esquerda católica tradicional. Não sei se Van Valente vai disputar, talvez não. Boulos não vai disputar, vai lançar sua esposa, que é, se não me engano, vereadora em São Paulo. Bom, eles vão disputar agora com o PT, que está retoricamente mais à esquerda, ainda que Lula cada vez mais à direita. Porque o Lula, para eleger-se presidente da República, entrega os estados para qualquer composição, que, por sua vez, elege deputados federais, senadores e governadores cada vez mais à direita. Por isso que a mentira se constitui no fato de que é preciso ganhar maioria no Congresso Nacional. Como é que vai ganhar maioria no Congresso Nacional se as alianças nos estados são cada vez mais à direita para manter Lula e, eventualmente, algum governador do estado e entregar deputados que vêm do MDB, do PDT, de qualquer partido, cada vez mais à direita? Então, isso é uma mentira total. Essa esquerda liberal, institucional, que você chama, ela recusou há muito tempo, em nome da autorreprodução parlamentar, a luta na ordem contra a ordem burguesa. Isso não é só a defesa de um programa alternativo, é preciso bater diretamente e dizer não a Bolsonaro, a Flávio e a Lula. Tem que dizer não aos dois. Então, há uma pedra no meio do caminho, lá o nosso mineiro poeta de Itabira, o grande Drummond de Andrade. Há uma pedra no meio do caminho. Essa pedra chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, um obstáculo à transição de uma consciência ingênua para uma consciência crítica nas amplas massas e nos setores médios, que são deputados, assessores, sindicalistas, eventualmente representantes dos movimentos populares, etc. Veja agora, veja, quer que eu dê um exemplo claro disso, meus queridos? Pensem o seguinte: vocês estão vendo a imensa luta dos povos do Rio Tapajós. Uhum. Qual é a posição de Sônia Guajajara, do PSOL, ministra de Lula? Qual é a posição de Boulos? Conseguiram, depois desse protesto imenso de bloqueio por mais de 12 dias,
segundo o governo, tem 14 etnias, há mais de 7 mil indígenas, conseguiram, no máximo, adiar a decisão, que está inexorável. Uma acumulação capitalista que está baseada na renda da terra, na renda mineira, está decretando uma solução final para o mundo indígena, e não a favor do desenvolvimento nacional ou de uma perspectiva de desenvolvimentista, a favor das multinacionais. Então, esse diálogo, como você menciona, Anderson, está bloqueado. Adiaram para desmobilizar, acima de tudo, essa atuação dos indígenas. Amanhã, aliás, a gente deve conversar com um representante dos povos indígenas lá do Tapajós para falar a respeito desse tema. Em relação ao que você citou ainda há pouco, Nildo, esses acordos que são construídos na institucionalidade, talvez o principal exemplo desse momento seja o PSD. O Lula está buscando lá o Gilberto Kassab. Aliás, o Kassab ontem disse que teve um encontro com o Lula e tal, onde o Lula perguntou se eles estariam juntos nessa eleição de 2026, e o Kassab disse, com todo respeito, que não estariam juntos, que ele lançaria um candidato que pode ser o Ronaldo Caiado, enfim. O fato é que essa lógica institucional está mantida e o Lula vai continuar buscando essa turma da direita para tentar construir ou reconstruir essa ampla aliança visando as eleições. Fica realmente difícil. Dentro dessa lógica institucional, a gente conseguir um diálogo com a classe trabalhadora. Diga lá, Nildo. Não, o que o Kassab está fazendo? O Kassab é um político igualmente vulgar, um político burguês, fisiológico, com todas as características do que tem de decadência na crise dos partidos políticos no Brasil. Mas ele só está aumentando o preço. É só isso, é só uma negociata. Eu não sei se estarei com você, provavelmente não. Ora, qual é a possibilidade de Ronaldo Caiado ser presidente da República? Eu vejo como muito remota, mas mesmo que fosse viável, o que o Kassab está fazendo é aumentando o preço. E esse é o tipo de coisa que vai jogando cada vez mais Lula e o petismo à direita, porque Lula e o petismo incorporaram como um dado do que eles chamariam de correlação de forças a submissão à chantagem política. Está claro. Então, discurso à esquerda, prática à direita, a reprodução do movimento. Não me espantaria se Kassab, depois de pensar muito, pensando no futuro do Brasil, no bem geral da nação, decidisse finalmente somar e dar um vice para Luiz Inácio Lula da Silva. Nildo, eu te confesso que eu não me surpreenderia se Ronaldo Caiado viesse como vice de Lula, porque eu hoje já não me surpreendo com absolutamente mais nada. Nildo, queria já entrar naquele tema principal do nosso papo de hoje, que é a fala do presidente do Partido dos Trabalhadores, o Edinho Silva, durante esse evento que eu citei de aniversário do PT, de 46 anos, que aconteceu lá em Salvador, na Bahia, durante o final de semana. Eu vou reproduzir aqui um trecho que eu retirei do próprio site do PT. Tá? Vou abrir aspas aqui para o que está no site do PT. O PT afirmou, isso a fala do Edinho Silva que está no site do PT. O PT afirmou abre aspas, o partido que não aceita o sistema que está aí. Fecha aspas. Abrindo aspas novamente para o Edinho Silva. O sistema que está aí não é nossa responsabilidade. Nós não defendemos esse modelo de produção de riqueza e de acumulação de riqueza. Fecha aspas. Foi Lula, enfatizou Edinho Silva, que propôs e lutou pela reforma da renda, com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e a cobrança de impostos do andar de cima. É o PT e o governo Lula que defendem o fim da escala 6x1, que defende tarifa zero para o transporte público. Vou abrir aspas novamente para Edinho Silva. É o governo do antissistema. Fecha aspas. Todo esse trecho está no site do PT, uma reportagem, uma matéria do que disse o Edinho Silva nesse evento lá de aniversário do Partido dos Trabalhadores, 46 anos de história, completados nesta terça-feira. Nildo, o governo Lula é um governo antissistema, como diz o Edinho Silva? Ai, Anderson, eu não sei o que é pior, se o plágio ou o delírio. Certamente, Edinho Silva não tem a menor originalidade. A frase, estou contra tudo isso que está aí, ok? É de Bolsonaro. Essa frase, que pretendeu, em certa medida, conquistou a simpatia de amplos setores dos trabalhadores, mais de 50 milhões de votos na última eleição,
E um razoável cabo eleitoral, mesmo preso e condenado pelo STF, lança seu filho com possibilidades aí, não sabemos o que vai acontecer. Essa sacada de estar contra o sistema é de Bolsonaro. No caso de Edinho Silva, é plágio. Mas é também, e eu sou muito cauteloso, parcimonioso, em lançar mão da psicanálise para analisar a situação política brasileira. Mas é um delírio. E esse delírio representa, segundo vários estudos da psicanálise, uma desconexão, vamos chamar assim, completa da realidade. É uma forma também de iludir, no caso de Edinho. O PT é contra tudo isso que está aí. Vamos pegar duas dessas medidas que ele está mencionando. Primeiro, a tarifa zero. Bom, em quase 20 anos de governo, o Partido dos Trabalhadores, Lula, Dilma, os sucessivos presidentes, nunca aceitaram implementar a tarifa zero. E parece que a tarifa zero que eles estão propondo é nas capitais. Essa é uma bandeira do movimento Passe Livre. E quem quiser recordar esse capítulo, visitem os jornais, as entrevistas, os documentos de 2013, quando a Aliança Petucana do Picolé de Chuchu, Alckmin, junto com o então governador, junto com o Fernando Haddad, então prefeito de São Paulo, anunciaram um aumento da tarifa de 20 centavos. E explodiu um protesto popular que parecia impossível no país. E estava precisamente colocada a questão da tarifa zero. O movimento Passe Livre se encontrou com a presidente Dilma, em que a República, aqueles dias, tremeu, em que a classe dominante inteira se acovardou e foi por baixo do tapete diante do protesto popular, depois tomado conta pela direita. Mas a iniciativa fundamental foi do movimento Passe Livre, com a alta repressão do governo de Alckmin e com a mobilização de milhões em São Paulo que gastavam os trabalhadores até 32% do seu salário com o transporte coletivo péssimo, ruim, ridículo, terrorista contra a população que ainda funciona hoje. Naquele momento, os dois representantes do Passe Livre, que eram uma menina e um menino, um era estudante de história, outro acho que era uma menina chamada Sininho, foram lá e se encontraram com a Dilma. E a Dilma perguntou para eles, escuta, o que é esse negócio de transporte grátis? E os dois estupefatos disseram, presidente, não existe transporte grátis. There is no free lunch. Se escuta, existe transporte, existe tarifa zero, o sistema tem que pagar, a renda da terra tem que pagar, aí tem um conjunto de mecanismos importantes que amparam essa política. A presidente não sabia de nada, a Dilma, que vinha de uma extração tecnocrática, né, de conhecer do sistema elétrico, etc., e é uma mulher que se mexe bem nesse ambiente, temos que reconhecer os méritos dela, é péssima política, mas sabe do riscado de algumas coisas, não é à toa só que está lá no Banco de Desenvolvimento dos BRICS. É uma tecnocrática, Dilma, é uma tecnocrata, a despeito do seu passado extraordinário, sobretudo me refiro à luta contra a ditadura, e a sua covardia plena na presidência da República. Bom, naquele momento apareceu a tarifa zero. Desde então, o petismo nunca se mexeu nessa direção. Isso é o que eu digo, promessa à esquerda e prática à direita. A outra é a isenção do imposto de renda até 5 mil. Quero dizer para aqueles que me escutam, o salário mínimo necessário, calculado pelo DIEESE, afirma que hoje estaria aí em torno de R$ 7.400. Vou repetir, o salário mínimo necessário, calculado pelo DIEESE, a partir das exigências mínimas para a reprodução da classe trabalhadora, está em R$ 7.400. Alguma coisa nesse gênero. Quanto é que está o salário mínimo hoje? Não chega a R$ 2.000, passa um pouquinho de 1.500. Bom, isentado do imposto de renda quem ganha até 5 mil, não toca nem de raspão na estrutura tributária regressiva que tem no consumo popular a grande arrecadação. E a reforma tributária que o petismo e Haddad prometeu fazer em 2 etapas, que era primeiro fazer a reforma tributária que interessava as classes dominantes, e a segunda etapa tocar em renda de patrimônio, lucros, dividendos, propriedade, etc., jamais virá.
Então ficam com essa quinquilharia ideológica de R$ 5.000 numa classe trabalhadora que tem mais de 40% da população economicamente ativa, na informalidade absoluta. Na informalidade absoluta. Então, o delírio do Edinho, desculpa a intimidade, mas é assim que ele é tratado, né, publicamente, o ex-prefeito, derrotado lá em São Paulo, sobre tarifa. Desculpe, Anderson. Em Araraquara, né? Em Araraquara, tarifa zero e a isenção do imposto de renda. A tarifa zero é uma promessa que eu não acredito no mais mínimo, só vendo, porque são 20 anos de petismo. São 20 anos de petismo. Acho que faltam 1 ano e meio, 2 anos para o petismo completar 2 décadas de governo. É mais uma mentira, uma prática do cinismo. E no caso do Edinho, é um delírio. Além do que, é plágio de Bolsonaro. Nildo, eu só trazendo aqui uma informação, de acordo com o site do Diese, estou aqui acessando aqui, estou vendo agora, o salário mínimo para o mês de janeiro de 2026, o salário mínimo necessário teria de ser de R$ 7.156,15. Esse salário ele é ajustado mês a mês, de acordo com a variação de inflação, os preços dos alimentos, enfim, da cesta básica, e hoje o salário mínimo seria na faixa dos R$ 7.156,15, salário necessário para atender as demandas principais da classe trabalhadora, as demandas básicas para dar dignidade às pessoas, e atualmente o salário mínimo é de R$ 1.621. 7.156 para 1.621 é uma diferença considerável. Nildo, eu vou continuar tratando aqui do que o Lula, o que foi dito durante esse evento do Partido dos Trabalhadores, enfim, também participações que o Lula tem feito ao longo dos últimos tempos, entrevistas do presidente da República, mas agora eu queria já direcionar para o panorama internacional, porque o Lula disse numa entrevista ao site UOL na última semana, eu não sei se você assistiu, se você ficou sabendo, que o retorno do Nicolás Maduro para a Venezuela não seria a principal preocupação, mas que a prioridade seria defender a democracia venezuelana. Já no evento aniversário do PT, no fim de semana, o Lula defendeu os governos de Cuba e da Venezuela contra as ameaças dos Estados Unidos. Eu queria que você falasse um pouco a respeito de qual é o Lula de verdade, Onildo. Esse que defende a Venezuela para a militância ou o que diz que o Maduro não é prioridade diante de um sequestro produzido pelos Estados Unidos a partir de uma invasão na Venezuela? Vamos recordar para dizer que só existe um Lula. O Lula que é cínico e que mente ao povo brasileiro. Mente ao povo e, por extensão, aos militantes, empregados do Partido dos Trabalhadores. Vou explicar por quê. Lula não reconheceu a eleição de Maduro. Por quê? Porque Lula é um amante da democracia? Não, porque ele sabe que as últimas eleições existia um bordão desde 2018, vão para a Venezuela. Isso aqui vai se transformar numa Venezuela. E Lula, preparando a agenda eleitoral, disse: eu não posso reconhecer essa eleição. Exclusivamente porque, no outro lado, tem uma força de direita, numa ofensiva muito grande, numa ofensiva ideológica e política, que afirma categoricamente que a democracia é aquela atestada no cartório da Casa Branca. Os mercados, o que eles chamam de mercados, e um regime liberal burguês. E se os Estados Unidos declaram que um país é amigo, então ele é amigo. E se declaram que um país é inimigo, então ele é inimigo. Se declaram que um país está desenvolvendo a democracia, está tudo certo. E se declara que não, está tudo errado. Lula, então, não reconheceu as eleições. Segundo, Lula vetou a entrada de Maduro da Venezuela nos BRICS. Ou seja, Lula participou do isolamento político-diplomático orientado pela Casa Branca e balizado aqui pela direita, que terminou nesse ato terrorista de Trump e o sequestro de Maduro e de sua esposa nos Estados Unidos, que, aliás, diga-se de passagem, sofreu essa semana mais um adiamento, vai para março, acho que no final de março, uma nova audiência de Maduro diante dos tribunais do Império. Muito bem. Delcy Rodrigues está com a pistola na cabeça, abriu o setor petroleiro e fez um grande retrocesso em toda a legislação que devolveu o controle efetivo do petróleo
para si. Além disso, tem um bloqueio naval, que fez com que Cláudia Sheinbaum, essa semana, não arriscasse petroleiros mexicanos que podem ser sequestrados e mudou a estratégia mandando barcos de ajuda humanitária. Ajuda humanitária. Olha o recurso da tradição da política externa mexicana. Quero dizer aqui para os ouvintes, durante todo o período da Revolução Cubana, o único país que nunca rompeu relações diplomáticas com Cuba, com a Cuba revolucionária, foi o México, em que, inclusive, o general Lázaro Cárdenas, em 1962, na Baía dos Porcos, forçou, ele já retirado, foi até Veracruz, o porto de Veracruz, dizendo que ele ia lá defender. Olha o que é a grandeza de um general da Revolução. É esse heroísmo. A política aqui no Brasil eliminou na veia o heroísmo. Não existe tal coisa. O bom é aquele postulado de uma pensadora conservadora, que é Hannah Arendt, que diz o seguinte: política e verdade não coincidem. E eu digo sempre, política e verdade não coincidem no pulsar da política burguesa. E é o que o Lula pratica. O Lula mente sistematicamente. No caso da Venezuela, ele, repito, não validou as eleições, bloqueou a entrada, ele pessoalmente, a entrada da Venezuela nos BRICS, e agora deu uma declaração. A pergunta da repórter foi, é preciso recordar isso, qual é o futuro do presidente, o que pode ser feito para que se restaure a liberdade de Maduro? E ele diz, não me interessa a sorte de Maduro. E dá uma declaração que me deixou estarrecido, completamente estarrecido, eu que não me espanto com nada que o Lula diga. Ele disse, o que é importante é que a Venezuela tenha um regime democrático, e mais, que seu governo trabalhe para o seu povo. Ou seja, Lula recomendando para a presidente Delcy Rodrigues algo que ele não faz aqui, porque ele não trabalha para o povo. Ele trabalha para a Embaixada de Washington, para os monopólios, para a renda da terra, para a renda mineira, para a dívida pública, para a abertura comercial, para o setor dos comerciantes. Quem disse que o Lula trabalha pelo povo aqui? Nem pelo povo, nem pela soberania. São conceitos estranhos à prática do Lula. Então, essa declaração mostrou claramente o alinhamento de Lula com a política externa dos Estados Unidos na sua versão republicana. Recorde aqui o petista, tu que acha que eu sou muito radical, tem um monte de declaração de Lula dizendo que ele se deu maravilhosamente bem com George Bush, que é um gangster, um assassino que tirou 1,5 milhão de vidas na invasão do Iraque e deixou mais de 1 milhão mutilados lá. Em nome do quê? O Iraque tinha as armas químicas. Agora, pior ainda, na cena internacional, Lula assinalou com a possibilidade de participar desse condomínio do genocídio na Palestina. E diz, dependendo de como for aquilo, o Brasil pode participar. Ora, o Brasil tinha que ter, pela sua potencial importância, uma política contra o sionismo, de isolar completamente Israel, que é um país tão criminoso como estrutura estatal quanto a África do Sul da época do apartheid. Aliás, me espanta que as lideranças do movimento negro, se é que ainda existe, não estejam num combate atroz contra o sionismo pelo corte de relações diplomáticas, a ruptura de relações diplomáticas com Israel, comerciais, militares, etc., nenhum tipo de colaboração contra esse crime que é feito à luz do dia, mostrado pela televisão, matando homens, mulheres, crianças, velhos, liquidando todos os dias, matando gente, e que Trump está colocando aquilo para fazer um condomínio. E a farsa brasileira, que já ocorreu no Haiti, com Lula mandando generais como Heleno a soldo lá, com remuneração a dólares, e que agora estão aqui mostrando como eles de fato são. Então, Lula sempre atuou na linha da política externa estadunidense. A intervenção no Haiti, através da MINUSTAH, participava daquela doutrina, né, de intervencionismo humanitário, criado por Clinton para fazer seus crimes em Kosovo, Bósnia, etc. E Lula agora está discutindo essa possibilidade. É verdadeiramente espantoso que os petistas, os lulistas, que se dizem autênticos a favor do povo, não estejam em oposição completa a seu presidente, inclusive renuncia a essa tradição. Lula é parte de uma necrose do que se chamou a esquerda liberal no Brasil,
mostra suas vísceras todos os dias e está cada vez pior. Esse pessoal quer ir para o túmulo junto. É um fracasso histórico de gigantescas proporções que vai cobrar seu preço já a partir de governos cada vez mais à direita, não só de Lula. Não vacilem em pensar que aquela dose de Bolsonaro foi pequena diante do que essa esquerda liberal promove o avanço da direita liberal. Então, não me espanta, lamento, registro meu protesto. Isso teve uma repercussão. Eu falo sempre com os venezuelanos, com os mexicanos, com os cubanos, estão todos estupefatos. Meus amigos na Argentina, no Equador, que a gente tem grupos e está trocando sempre mensagens, influências, documentos, informação, estão todos escandalizados. Eu explicando para eles que não há escândalo algum, essa é a norma de Lula, de um oportunista completo. Eu ia até citar, Nildo, essa ajuda, esse apoio enviado pela Cláudia Sheinbaum, presidente do México, a Cuba, né? Centenas de toneladas de alimentos, medicamentos, enfim, foram enviados pelo México a Cuba. Cuba que enfrenta uma situação gravíssima. A gente tratou disso aqui, inclusive, no programa na última semana. Trouxemos o pessoal da Associação José Martí para falar um pouco a respeito do cenário lá em Cuba. Eu queria te perguntar justamente a respeito disso, viu, Nildo? Ainda dentro da quadra internacional, você vê alguma saída para a situação de Cuba nesse momento, diante da ampliação desse bloqueio imposto pelos Estados Unidos, agora ao petróleo, à energia lá em Cuba? A situação é gravíssima. Há alguma possibilidade de se reverter esse cenário, talvez com um apoio, para além, obviamente, do México, mas de outras de potências como a China, a Rússia, enfim, parece que a China está reconstruindo o sistema de energia cubano, mas você vê alguma possibilidade de Cuba sair desse momento gravíssimo? Muitos dizem que é o pior momento da história de Cuba, inclusive o Frei Beto, que a gente queria conversar com ele aqui no programa, diz isso, que esse é o pior momento da história de Cuba. Você vê uma saída para essa situação? Eu tenho um imenso apreço pelo Partido Comunista Cubano, seus dirigentes, a despeito de concordar e discordar de outras coisas, e, sobretudo, do povo cubano. Eu fui, digamos assim, dezenas de vezes a Cuba. E agora, em fevereiro passado, estive lá depois de 5, 6 anos de ausência. Esse é o pior momento da situação cubana? Não sei. Imagine esse país sendo invadido na Baía dos Porcos, em 1962, sob a administração de John Fitzgerald Kennedy. Sabe aquele sujeito simpatiquinho do Partido Democrata, casado com Jacqueline, que depois virou Jacqueline Onassis? Esses encantos que os democratas exercem aqui na cabeça dos alienados, né? Que desprezam a história, que não desprezam só a teoria, desprezam a história. Foi terrível. Eu estive em Cuba em 1990, portanto, um ano depois da queda da União Soviética e daquele amplo comércio que Cuba tinha com o CAMI, que era os países socialistas. E eu vou dar um exemplo aqui. Tinha César, um tradutor da Casa de las Américas, um sujeito muito talentoso, falava vários idiomas. Casa de las Américas, para quem não sabe, é a principal, uma das principais casas de editoriais da América Latina, e eu diria a de maior prestígio, junto com o Fundo de Cultura Econômico do México e junto com a Biblioteca de Ayacucho, na Venezuela. São as grandes casas editoriais. Uma história extraordinária. Os grandes escritores, o boom literário latino-americano, passou todo ele, Gabriel Garcia Marques, Vargas Llosa, todos os grandes, Onetti, todos os grandes, passaram pelo Casa das Américas. E eu estava caminhando rumo ao Malecón e vem no outro lado alguém gritando meu nome, me chamando, e eu não reconheci, era o César, que ele era mais ou menos gordinho, e ele estava magérrimo. Isso foi um ano depois. A situação cubana, pós a queda no Muro de Berlim, foi dramática. E agora é igualmente dramática a situação em Cuba. Então, não poderia dizer se é o pior momento. É muito duro para os cubanos. Agora, aí tem algo fundamental. Primeiro, tem uma direção política que é testada na adversidade. E não nas benesses de governo. Na adversidade. É muito importante isso. Tem um relevo na direção cubana. Agora eu pude testar membros do Partido Comunista e, sobretudo, do Politburó do Partido Comunista, que eu conheci, vários deles agora, são biólogos, matemáticos, químicos, engenheiros, doutores, todos eles,
há uma mudança muito grande na qualidade de direção do Partido Comunista, testado numa chapa quente o tempo inteiro contra o imperialismo e ganhando a legitimidade do apoio da maior parte da população. A despeito de não ter o lixo recolhido, porque não tem caminhões, a despeito do transporte coletivo ser precário, a despeito de um conjunto de limitações, de apagões numa área, noutra área, a despeito do acordo que estão fazendo com a China há muito tempo para aproveitar, né, a energia solar, estão mudando, é um programa que está em curso e vai continuar avançando. A despeito de todas essas mudanças, eu não poderia dizer que é o pior, mas é muito difícil. Agora, Cuba, a direção e seu povo estão arquiacostumados a remar contra vento e maré e a ação imperialista na mais absoluta solidão. A mais absoluta solidão. O Brasil, por exemplo, é um campeão de dar as costas. Nesse momento, eu não entendo por que Lula não tem uma ação humanitária do tamanho de Cláudia Sheinbaum, a presidente do México. Não dá para mandar um navio petroleiro? Vamos mandar uma grande ajuda, vamos fazer grandes convênios com Cuba. Mas Lula está numa aliança petroquímica com Trump, atuando na toada da política externa de um republicano que está produzindo aquele desastre dentro dos Estados Unidos, que faz parte da crise dentro dos Estados Unidos, que não é uma crise terminal do imperialismo, decadência do império, tudo isso é bobagem. É uma crise gigantesca de não ter uma coesão social lá dentro, que sempre existiu, um acordo entre Partido Republicano e Democrata, dentro de algumas regras. Isso está rompido lá nos Estados Unidos, como está no Brasil também. Então, Lula nem uma ajuda humanitária. Eu, quando estava lá em fevereiro ou março, estava lá presidente da CAPES. Mas isso é uma fatiazinha, isso é uma molécula. É preciso atender as massas. E nós teríamos demandas e comércio para fazer com Cuba. E também trocar, não só mais médicos, coisas compatíveis com a soberania de qualquer país latino-americano. A defesa da soberania da Venezuela e de Cuba é a defesa da nossa soberania, que está plasmada na nossa Constituição, e que Lula desrespeita olimpicamente o postulado da autodeterminação dos povos. E diga-se de passagem, Anderson, no discurso vulgar, rasteiro, despolitizante, no 46º aniversário do Partido dos Trabalhadores, ele mencionou a Venezuela e Cuba, sim, como quem fala, tem uma mosca aqui no ar. Devia ter feito uma reflexão ampla, mas não faz porque condena metaforicamente o intervencionismo estadunidense, imperialista, aquele ato terrorista, sem educar o povo para o que significou aquele atentado, que não foi só contra a Venezuela. Logo que saiu, no outro dia, eu gravei um vídeo, está no Instituto de Estudos Latino-Americanos, que eu mostrava o alvo preferido de Trump não é a Venezuela, é sobretudo Cuba. Imagine o que significa a derrocada de Cuba em termos ideológicos e políticos para a América Latina. O único território livre da América desaparece depois de 67 anos. É uma conquista ideológica do imperialismo gigantesca. E, acima de tudo, Onildo, parece que o Lula tenta manter essa relação amistosa com o Trump. Ontem ele fez mais um gracejo lá para o presidente dos Estados Unidos. Não sei se você viu. Disse que se o Trump soubesse do parentesco dele, Lula, com o Lampião, não provocaria o Brasil. No mês que vem, o presidente brasileiro vai até a Casa Branca conversar com o Donald Trump. Quem esteve lá, inclusive, na semana passada foi o Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Como é que você observa essa relação do presidente brasileiro com o republicano hoje? E, acima de tudo, o que é que a gente pode esperar desse encontro entre o Lula e o Trump? O primeiro encontro deles depois da invasão do Trump à Venezuela. Enfim, como é que você avalia essa reunião que deve acontecer na Casa Branca no início de março? Tem algo muito valioso na declaração do presidente colombiano Petro nesse encontro com a Casa Branca. Primeiro, ele disse claramente, olha aqui, eu não tenho problema e gostei dessa conversa com esse gringo. Com esse gringo. Gringo. Entendeu? O Petro deu esse tratamento e disse mais. Você está me acusando de narcoterrorista? Sabe o que o Petro disse para Trump ali na lata, na frente de toda a imprensa? Que, aliás, não teve uma grande conferência de imprensa, teve mais esse detalhe, até onde eu sei. Ele disse o seguinte, você quer combater o narcotráfico? Eu trouxe uma lista dos chefes das organizações criminosas que estão confortavelmente instaladas em Dubai,
em Madrid e sabe onde? Em Miami. Olha a astúcia de Petro. Você quer falar sobre combate ao narcotráfico, presidente Trump? Eu quero te dizer para esse presidente gringo, assim se referiu Petro. Você quer combater efetivamente, eu te deu o nome e o endereço de todos os chefes das organizações criminosas que, repito, estão confortavelmente instalados em Dubai, aliança estratégica com o imperialismo, em Espanha, Madrid, e em Miami, na Flórida. E aí a coisa amenizou. O Trump disse, gostei desse cara, ama a Colômbia, e já saiu. Mas o mais importante foi uma certa autonomia de Petro, que, como faz fronteira com a Colômbia, sabe, sentiu, ao contrário de Lula, que está com o rabo entre as pernas, decidido a lamber as botas dos Estados Unidos. Vamos chamar a coisa clara, porque a situação é grave. Não é brincadeira o que está acontecendo em Cuba, na Venezuela e em toda a América Latina. Petro vai lá e diz assim, você quer fazer o combate ao narcotráfico? Matando centenas de pessoas com barqueiros, inclusive pescadores inocentes no Mar do Caribe, eu te dou aqui. Comece por Dubai, comece por Madrid e comece no teu próprio território. Eu não sei o que esperar de Lula, mas espero o pior nessa visita à Casa Branca, espero o pior. E Lula faz aquela bravata, né? Eu não tenho problema nenhum em discutir qualquer um, terras raras, big data, etc., que é anunciando o entreguismo. Anunciando o entreguismo. Não adianta eu ficar com a voz pior que a tua, Anderson, mesmo que eu vou passar o carnaval aqui em Floripa e não no Rio de Janeiro. Porque o petista médio está submetido a um processo de alienação religiosa que é verdadeiramente espantoso. Por último, finalmente, Lula dizer que é parente daquilo que a historiografia inglesa chamou de um bandido social, né? Que é o Lampião. Zé Lins do Rego, por exemplo, tem uma crítica devastadora a Lampião, tira o caráter heróico daquela gesta, né? É verdadeiramente digno de uma conversa de boteco. Lula jamais leu um livro sobre Lampião. Deveria ter lido, temos bons trabalhos sobre isso. Não estou falando de trabalhos acadêmicos, não. Livros extraordinários, né, que poderiam ser lidos. Mas o Lula ignora a cultura brasileira, flerta com a crença popular. Professor Nildo Ourix, quero agradecer muito sua presença aqui conosco mais uma vez de Faixa Livre. Próximo mês vamos fazer aqui mais um diálogo, muito provavelmente logo depois da visita do Lula lá à Casa Branca. Vamos falar um pouco a respeito desse encontro do presidente brasileiro com o Donald Trump, mas tratar, obviamente, de outras muitas questões do cenário político nacional e internacional. Quero agradecer mais uma vez a sua presença, desejar um ótimo dia de trabalho e, por que não, um bom carnaval, viu, Nildo? Eu tenho invejas. Anderson, seu cínico, você me deseja carnaval estando no Rio de Janeiro. Pô. Mas eu agradeço, Anderson, agradeço a você, te felicito pela condução do Faixa Livre, esse programa que tem 3 décadas aí de funcionamento, uma militância, uma fronteira crítica do jornalismo brasileiro. Desejo a todos que estão nos escutando aqui também um bom dia, uma ótima semana e também um merecido carnaval. Anderson, um grande abraço, estarei sempre aqui ao pé do canhão, um grande abraço. Grande abraço, Nildo, até a próxima. Conversamos aqui com Nildo Ourix, Nildo, professor e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, na Universidade Federal de Santa Catarina, trazendo aqui o diálogo sobre temas da política nacional, da política internacional também, muitos assuntos que a gente trouxe aqui no diálogo com o Nildo Ourix.